Viva, queridos telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa O Cantinho do Conhecimento. E hoje temos como convidado o Sheikh Arafat Hassani, imamo de uma das mesquitas aqui da cidade de Tamaxixe, com o qual vamos conversar sobre o nosso tema de hoje. Mas antes, vamos saudá-lo. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan por ter aceito o nosso convite e é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan também pelo convite. Eu também me sinto honrado por fazer parte deste programa. Mashallah. Sheikh, hoje o nosso programa é para falarmos acerca da poligamia e como nós sabemos que a poligamia está a tomar proporções mais elevadas nos dias de hoje, principalmente nos jovens e especialmente na camada jovem muçulmana. Sheikh, qual é a sua definição da poligamia no contexto islâmico? Mais uma vez, começando por louvar e agradecer ao Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos privilegiado com esta oportunidade e nos estarmos na preocupação do dini. E paz e bênção seja derramado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família e seguidores e uma em geral. Respondendo à questão, a poligamia, no meu entender, é o ato de realizar um matrimônio a partir de 2, 3 até 4 mulheres, consoante o Sharia como permite. Sheikh, a questão da pergunta é a seguinte: qual é a sua definição no contexto islâmico? Quer dizer, como é que você olha a poligamia no contexto atual? Por exemplo, no nosso país, nós estamos a viver em Moçambique. Será que esta poligamia ela é aplicável aqui no nosso país? Como é que você olha? Nós estamos aqui a buscar a definição literária do que é poligamia. Estamos a buscar qual é a sua definição, no seu olhar, no seu entender, naquilo que é a realidade do nosso país em geral. Olhando a realidade do nosso país sobre a poligamia no nosso país olhado como fosse algo estranho. Algo estranho, e sendo, para os que olham como algo estranho, acham que é uma forma de oprimir a mulher, violar os princípios da mulher, pelo meu ver. Sim, sim. E sendo a poligamia um ato que está plasmado no Islã, Allah subhanahu wa ta'ala colocou a poligamia no Corão como ato obrigatório ou como ato simplesmente permitido? Bem, se nós formos a olhar o versículo que fala sobre a poligamia, nos está a dar como ordem e também está a eliminar um mal que estava sendo praticado. Se nós formos a recuar nos tempos remotos, estamos a ter no tempo da ignorância, antes da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os homens tomavam certas mulheres bonitas, ricas, aquelas mulheres que tinham perdido os seus pais. Eles passavam a cuidar daquelas mulheres. E depois chegava aquele momento de querer coabitar com aquela mulher, não fazia isso por um meio de casamento. Não dava dote, não dava seu devido direito. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, vendo aquela situação, que não era um bom ato, que poderia trazer a satisfação da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah corrigiu. Se no caso você tem necessidade de querer ter acima de 2 ou 3 mulheres, faça isso de uma forma justa, não violando os princípios da mulher. Mas o ato da poligamia já vinha existindo desde há tempo, sendo esse a parte islâmica ou não, porque os próprios profetas fizeram isso. No caso do profeta Sulaiman alayhi salatu wassalam, ele teve várias mulheres no casamento. No caso do profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam, teve 2 mulheres. Então, só que aquele ritmo que os profetas faziam, as pessoas chegaram de contrariar, começaram a fazer de uma maneira contrária. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala corrigiu. Não porque aquele versículo indica a sua constituição, nem a sua obrigatoriedade, mas sim corrigir um certo
certos erros que estão sendo praticados. Então, podemos dizer que a poligamia não é algo que o Islã contemporâneo trouxe. Não. A poligamia já existia antes do Islã. Sim, não, até não digamos antes do Islã, porque o Islã já existiu desde que o mundo ficou mundo. Estamos a falar do Islã no contexto da chegada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muito certo. Sim. Da chegada da nova era do Islã. Sim, muito certo. E isso já vinha existindo. Se só que veio trazer aquilo que os profetas que passaram anteriormente fizeram, que já tinha sido saído da sua linha normal. Okay. Sim, sim. Então, Sheikh, estamos a falar aqui que a poligamia é uma permissão de Allah subhanahu wa ta'ala para organizar aquilo que já estava desorganizado, para colocar leis naquilo que já estava a sair da linhagem da lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos dizer nesse caso que a poligamia é a natureza do homem, querendo como não, o homem acaba caindo nessa coisa de poligamia. Sim, sim. É a natureza do homem. É a natureza do homem. Até nós vamos olhar o mundo dos animais. Okay. RGF mostra ao homem que o homem tem capacidade de suportar acima de 3... Uma fêmea. Sim, sim. Acima de uma fêmea. Acima de uma fêmea. Tem essa capacidade. Vamos olhar o exemplo do gado. Você apanha um único gado, tem ali 3, 4 galinhas. Mas ele consegue satisfazer todas aquelas galinhas. Enquanto que as galinhas não conseguem ter 2 gados. Ter 2 gados. Não consegue. Não consegue. Sim, sim. Então, Sheikh, nesse contexto, podemos dizer que se a poligamia é apenas uma permissão de Allah subhanahu wa ta'ala e não uma coisa obrigatória, podemos dizer que não há necessidade de os homens se submeterem tanto a essa poligamia? Nós devemos olhar uma coisa. Se Allah subhanahu wa ta'ala permite um certo ato, é porque Allah vê que ali tem 99% de benefício. Não realizando aquela permissão, estará a perder muitos favores ou muitos bens que está inserido dentro daquela permissão. E ainda acima, Allah subhanahu wa ta'ala fica muito feliz ao ver um servo a praticar com aquilo que ele permitiu. Da mesma maneira que ele fica zangado ao ver um servo a praticar daquilo que ele proibiu. Então, a poligamia está bem-vindo para os homens, porque é uma forma de proteger. Vendo que o homem não teria capacidade, não tem, de ficar paralelamente a gostar de uma única mulher. Porque cada pessoa é pessoa e tem 2 qualidades, tem seus defeitos, tem seus temperamentos. Então, é quase difícil o homem ter se encarar-se a gostar de uma única mulher. Allah subhanahu wa ta'ala não deu ao homem essas capacidades. Essa capacidade Sim, de suportar uma única mulher. sim. Então, está a querer nos dizer, Sheikh, que é necessário que o muçulmano seja polígamo. Sim, é necessário. De uma certa forma ou de outra. Sim, porque ele vai proteger a própria pessoa que ele poligamiou, sendo a honra. Nós sabemos que a mulher solteira, sem fé a Allah subhanahu wa ta'ala, ela acha que é capaz de fazer daquilo que já faz. Tudo, porque tem desculpa, se eu não sou casado, vou fazer o quê? Significa que ela pode se envolver com qualquer um que ela desejar. Então, sendo que sai um homem, compromete-se em casar com ela, está a proteger a honra daquela mulher e está a proteger também a sua própria honra, do próprio homem. Sim. Tem um versículo ali no Corão, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: vocês homens nunca irão conseguir ser justos para com as mulheres, mesmo que tentem. Então, como é que se baseia essa justiça referida neste versículo do Corão? Se nós formos a ver, esse versículo não está baseado nos bens materiais. Sim. Em termos dos bens materiais, Allah subhanahu wa ta'ala obriga a igualdade. Se você deixou do outro lado 50 meticais, tem de deixar do outro lado também 50 meticais. Aqui o que se fala é que cada pessoa, como eu disse, é pessoa. Cada pessoa tem suas habilidades. Estamos a dizer as habilidades físicas, habilidades espirituais, emocionais. Então, acontece que tem aquela mulher que quando vê o marido, mesmo se estava a fazer alguma coisa, ela deixa, vai atender o marido. Não deixa que o marido põe as mãos no utensílio para lavar. Ela tem de segurar e esfregar, lavar as mãos. Então, o que acontece? Esse homem, essa mulher, tem vários beijos, suporta dar o marido
50 beijos, o homem, por causa da energia da mulher, consegue também acompanhar. Mas quando chega noutra casa, nem o número de 5, 6 beijos não vão chegar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está a falar nesse sentido. Às vezes você consegue, como se diz a expressão comum, assunto de 4 cantos, nem estamos a falar do quarto. Você consegue ali fazer umas 3 vezes, mas chega numa outra casa, só consegue uma vez. Já não ganha. Então, Allah está a falar nesse termo. Que vocês não vão conseguir ser justos no sentido de segurar o mesmo nível de amor para os dois lados. Então, aqui não estamos a falar justiça material, estamos a falar de justiça emocional e espiritual. E a mulher é uma criatura que até nos tempos atuais não se contenta com essa regra da poligamia, que até certos momentos acaba passando dos limites ao ponto de comportar-se como se Allah subhanahu wa ta'ala fosse injusto com elas. Por que isso acontece com a mulher? Sabendo que o versículo já está ali plasmado. E realmente, mesmo isso, se fosse para nós homens, seria algo um pouco difícil, doloroso. Nós já vamos olhar o termo, o ato de compartilhar o mesmo ser humano. Suponhamos até Allah subhanahu wa ta'ala colocou assunto de ciúme como faz parte do amor. Então, não há pessoa que gosta de compartilhar a mesma coisa com outra. Até roupa, você sabe que essa roupa ele foi comprada na loja, mas você ao ver que eu usei a mesma roupa, você sente isso. Pode você não manifestar, mas sentes. É verdade. Então, isso que as mulheres fazem não por rebeldia delas, não. É por amor que ele tem com aquele determinado homem. E ele acha que poligamiando, talvez esse vai desistir. Vai diminuir alguma coisa. Sim. E se esse homem realmente, ao ir casar, não estiver preparado psicologicamente, realmente acaba afetando aquilo que era o convívio da sua primeira esposa. É por isso